A guerra russo-ucraniana está prestes a ficar muito mais silenciosa. Imagens recentes revelaram que a Ucrânia desenvolveu o que parece ser um drone de ataque furtivo de verdade. Ele recebeu o apelido de Fantasma no Céu, unindo a aerodinâmica avançada ao costume do país de dar nomes marcantes a drones de operações noturnas. Este não é só mais um quadricóptero comercial adaptado com explosivos. Estamos vendo um grande avanço na tecnologia de drones ucraniana. Evoluímos de drones e transportadores simples para uma plataforma furtiva a jato feita para isso, usando princípios das aeronaves furtivas mais avançadas. Mantém a filosofia descartável, produção em massa, necessidade quase imprudente de inovar e reaproveitar recursos. Que foi exatamente o que tornou os drones ucranianos tão devastadoramente eficazes desde o início. Observe que as informações limitadas disponíveis sugerem que esses drones misteriosos estão atualmente sendo testados em campo em pequenas quantidades, provavelmente enquanto a Ucrânia avalia sua eficácia contra as operações de defesa aérea e de combate a drones da Rússia. Mesmo com poucos vislumbres e imagens de drones abatidos, já podemos supor que eles talvez expandam ainda mais os limites da guerra com drones. Vamos analisar como esses drones funcionam, compará-los aos modelos anteriores e entender sua importância. O drone Stealth se destaca por não lembrar as inovações comuns do campo de batalha ucraniano. Não há modificações grosseiras, fita adesiva, armas ou componentes improvisados comuns nos antigos drones deles. Em vez disso, o que se vê é a imagem de uma aeronave elegante que parece ter saído diretamente da mente dos engenheiros aeroespaciais da Northrop Grumman, com materiais e orçamento ilimitados. Mais especificamente, o drone apresenta uma configuração de asa delta de perfil relativamente baixo, com estabilizadores verticais inclinados. A asa delta foi escolhida para reduzir a seção ao radar, inspirando-se nos designs de aeronaves militares modernas, desde os anos 1970. A falta de ângulos retos dispersa as ondas de rádio usadas por radares de defesa aérea para detectar aeronaves, com menos da onda chegando ao receptor. O software indica que ela é bem menor do que realmente é, tornando-a menos visível ou até ignorada. O estabilizador vertical inclinado se assemelha aos tradicionais de aeronaves furtivas, que costumam ter estabilizadores duplos inclinados. Veja caças como F-18, F-35 e o furtivo F-117, que às vezes nem usam esses estabilizadores. O casco do B-2 Spirit e do futuro B-21 Raider é parecido com o de um drone furtivo, relatado em 2024. A presença do estabilizador vertical é provavelmente uma solução de design para garantir sustentação aerodinâmica e estabilidade à aeronave. As semelhanças na construção sugerem que o novo projeto pode ser uma nova iteração de um design mais antigo. Isso obviamente já está em testes ativos há pelo menos 1 ano e meio. O acabamento cinza ou preto, difícil de identificar pelo reflexo, também é uma inovação recente em drones. Provavelmente foi usado por absorver e não refletir energia eletromagnética em vários espectros. Isso é evidenciado nas poucas imagens que vimos da aeronave. As superfícies se conectam suavemente, quase sem separação entre fuselagem, asas e cauda. Com menos de 3 metros de comprimento e 2,4 metros de envergadura, redes sociais apontam que é menor que o anterior, colocando a plataforma no equilíbrio entre detecção e capacidade. Ele é bem menor que os drones furtivos convencionais dos Estados Unidos da América ou Rússia, que costumam ter de 4,2 a 4,5 metros de comprimento e envergaduras maiores. O drone é grande o bastante para transportar explosivos que podem destruir tanques, baterias de radar e edifícios. A construção real do drone é desconhecida até o momento da produção deste vídeo, mas um modelo anterior pode nos dar alguma indicação. Com base em uma análise limitada das informações disponíveis ao público, o drone provavelmente não possui uma estrutura reforçada, utilizando fibra de carbono e fibra de vidro em toda a sua composição. Essa combinação é das mais prováveis e equilibra resistência, durabilidade e voo. Esses materiais compostos na superfície são naturalmente menos reflexivos ao radar do que estruturas de metal, contribuindo para o perfil geral de furtividade. Essencialmente, os compostos podem ser produzidos em instalações distribuídas, sem a infraestrutura industrial massiva necessária para fabricar aeronaves metálicas de precisão.
Isso é diferente do projeto anterior, que supostamente tinha uma estrutura de madeira, o que poderia aumentar seu peso total. O novo modelo ainda pode ter alguma estrutura. No entanto, informações limitadas e propulsão supostamente mais fraca enfraquecem essa hipótese. E é na propulsão que vemos a maior diferença e inovação entre drones convencionais e modelos anteriores. Antes, drones usavam motores elétricos nas hélices. O drone podia voar devagar em direção ao alvo, ao menos para os padrões atuais da aviação. Mas imagens iniciais sugerem que o drone misterioso é movido por um microturbofan SW-140B fabricado nos Estados Unidos. Isso vai além de simplesmente trocar o motor. Muda como todo o drone opera, e até mesmo sua aparência. A propulsão a jato soluciona rapidamente vários problemas críticos dos drones com hélice. Eliminar grandes hélices giratórias reduz muito a assinatura no radar e a detecção acústica. Pontas de hélices em alta velocidade geram retornos de radar distintos e ruído característico, permitindo a operadores treinados identificar e lançar contramedidas. Provavelmente são drones deles, mas seriam barrados pela velocidade da propulsão a jato. Enquanto drones com hélices normalmente voam a 30 a 50 milhas por hora, uma plataforma movida a jato pode potencialmente atingir velocidades superiores a 200 milhas por hora. A alta velocidade permite ao drone alcançar o alvo rapidamente e dificulta que seja atingido por métodos convencionais. Operadores russos de defesa aérea e drones, antes focados em alvos lentos, agora enfrentam novas ameaças, atravessando a linha de frente rapidamente e indo mais fundo que antes. Drones simples e tiros têm muito menos chance de serem eficazes quando o seu alvo simplesmente passa voando, sem aviso e em silêncio. Entretanto, a propulsão a jato apresenta problemas. Os turbojatos geram mais calor, detectável por sistemas infravermelhos e que pode comprometer a furtividade. O consumo de combustível é muito maior que nos sistemas elétricos, reduzindo o alcance e tempo de operação por causa da emissão de calor. A falta de motor visível indica que o jato está integrado à estrutura, característica do design furtivo. No entanto, jatos modernos também usam sistemas especiais de resfriamento, onde válvulas misturam ar frio externo com o escapamento para resfriá-lo antes de sair do avião. Em drones ou plataformas pequenas, isso é improvável. Isso é compensado com um motor menor, que tem menos potência e aquece menos. Uma grande desvantagem da propulsão a jato é sua complexidade e novidade. Oficinas ucranianas aperfeiçoaram tanto a modificação de quadricópteros comerciais que criaram modelos próprios, como o Baba Yaga. Integrar e manter microturbinas a jato requer conhecimento técnico distinto e cadeias de suprimentos específicas. Esses motores não estão exatamente disponíveis para pronta entrega e não são nem de longe tão abundantes quanto os drones simples de visão em primeira pessoa que podem ser usados para modificações. Toda a fuselagem deve ser construída do zero. Isso mostra como a Ucrânia pode avançar ao enviar outro drone à linha de frente em menos de 2 anos. O SW-140B é um destaque em tecnologia de microturbinas a jato. Ele é significativamente mais eficiente em termos de combustível do que motores de gerações anteriores, enquanto mantém as relações de empuxo-peso necessárias para voos em alta velocidade. Diferente dos motores comerciais maiores, o SW-340B foi feito para operações não tripuladas e entusiastas de aeromodelismo, oferecendo confiabilidade e manutenção simples para uso em campo de batalha. O motor requer uma fonte de combustível relativamente pequena, uma bateria de partida e um sistema de controle rudimentar para funcionar. A escolha do motor reflete o aprendizado dos engenheiros ucranianos com experiências passadas. O modelo de 2024 parece usar motores mais acessíveis, como o JetCat P400 Pro alemão. O motor JetCat custa de 6 a 7 vezes mais que o SW-140B, sendo um dos componentes mais caros da construção. Isso iria contra a filosofia de construir drones de linha de frente baratos, que sejam duráveis o suficiente para múltiplos usos, mas que, no final das contas, sejam descartáveis. Além disso, o motor alemão consome combustível em taxas que limitam o alcance e a flexibilidade do drone, questões ainda em debate. Essas diferenças são particularmente críticas para as operações ucranianas. Embora o JetCat possa oferecer um desempenho muito maior em condições de laboratório, seu apetite por combustível exigiria tanques de combustível maiores, o que resultaria em uma fuselagem maior e dobraria o requisito de peso.
O P-400 tem 425 N de empuxo e o SW-140B apenas 140, indicando que as alterações na fuselagem reduziram o peso o bastante para usar um motor mais fraco. Assim, o motor provavelmente é apenas potente o suficiente para permitir que o drone carregue sua carga útil, seja um explosivo ou um pacote de vigilância, até o destino e possivelmente até de volta. Apesar da estrutura e propulsão inovadoras, engenheiros ucranianos não avançaram na armamentação, sem sistemas de armas notáveis nas imagens. Só temos como base equipamentos de testes anteriores. No drone anterior, a Ucrânia usou as mesmas ogivas que destruíram blindados russos em muitos ataques documentados. O drone aparenta carregar ogivas de lança-granadas propelido por foguete, 7 granadas RKG-3 e cargas ocas personalizadas, como os drones primeira pessoa de visão ucranianos eficazes. Essa é a filosofia clássica do campo de batalha ucraniano. Se funciona, use até surgir algo melhor. Essa compatibilidade de carga útil traz vantagens importantes. As forças ucranianas já reconhecem a eficácia dessas munições contra diversos alvos russos. Então, você pode empregar a munição exata dependendo do que está caçando em cada missão. As cadeias logísticas de explosivos e ogivas já existem, aproveitando os grandes estoques soviéticos do país, agora utilizados e reabastecidos por envios ocidentais. Mais importante ainda, os operadores de drones não precisam ser treinados novamente em novos sistemas de armas. Eles podem focar em dominar o voo e a furtividade da plataforma para planejar novas abordagens e executar vários tipos de missões no mesmo espaço aéreo. Sem detalhes exatos da capacidade de carga, deve ser parecida com outras plataformas ucranianas bem-sucedidas. Apenas o necessário para levar ogivas que destroem tanques em espaço aéreo protegido. Assim como modelos reais de aeronaves, o drone parece ser uma imitação de um bombardeiro furtivo menor. Ele foi construído para realizar ataques precisamente direcionados contra alvos de alto valor que estão protegidos por métodos convencionais de detecção e interceptação. Buscando objetos grandes ou lentos, um drone pequeno e rápido seria só um ponto no radar, tornando-se mortal rapidamente. Entenda por que estamos animados com um drone que lembra um bombardeiro furtivo, mesmo só tendo 3 fotos. Precisamos comparar a abordagem da Ucrânia com os programas de drones furtivos das grandes potências militares. E para fazer isso, o que precisamos é olhar para a Rússia e os Estados Unidos. O S-70 Okhotnik B da Rússia, que significa caçador, exemplifica a abordagem tradicional no desenvolvimento de drones furtivos. Uma enorme asa voadora de 18 metros, projetada como uma aeronave complementar para caças multifunção. No papel, é impressionante, com design furtivo comparável aos ocidentais. Parecia assim até imagens mostrarem a Rússia destruindo um drone fora de controle e as forças ucranianas abatendo outro, revelando a verdade por trás da propaganda. Os destroços apresentavam vãos, fixação metálica e construção que invalidavam as alegações de furtividade. O RQ-170 Sentinel dos Estados Unidos seguiu um caminho semelhante, mas levou os limites de um veículo aéreo não tripulado ao extremo. Integrando tecnologia furtiva genuína e de ponta em uma plataforma projetada para missões de vigilância de penetração profunda, o drone misterioso da Ucrânia ocupa uma categoria totalmente diferente. Ele não busca ser uma plataforma de inteligência reutilizável como o RQ-170, nem igualar as capacidades do Okhotnik B. Em vez disso, é algo possivelmente mais perigoso. Uma plataforma furtiva pensada desde o início, para ser descartável. Essa diferença filosófica tem grande impacto prático. A Rússia deve avaliar cuidadosamente o custo de usar seus raros protótipos Okhotnik B em combate real. Em uma guerra longa demais, os Estados Unidos da América controlam rigorosamente o envio de sentinelas quase insubstituíveis para evitar que sejam abatidas novamente e sua tecnologia ser copiada por estrangeiros. Como no Irã em 2011, o drone avançado segue sendo um dos maiores segredos do país. Em contraste, a Ucrânia parece estar desenvolvendo drones furtivos projetados especificamente para serem perdidos em combate. O objetivo não é trazê-los de volta, apenas que atinjam os alvos e explodam. O surgimento dos drones furtivos ucranianos acontece em um momento em que os sistemas de defesa aérea russos estão mostrando sinais crescentes de desgaste e falha.
Em maio, a Ucrânia destruiu um sistema russo de mísseis antiaéreos, Buk-M3, e um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, Uragan-1, sistema de lançamento múltiplo de foguetes. No início de agosto, a Ucrânia destruiu um sistema de defesa aérea S-300 em Zaporizhia ocupada. Mais ou menos na mesma época, os estoques de S-300 do Irã, importados da Rússia, mostraram-se praticamente inúteis quando testados contra as forças de Israel e dos Estados Unidos. Redes tradicionais de defesa aérea, como o sistema S-300 da Rússia e seu sucessor mais avançado, o S-400, foram projetadas numa época em que as ameaças aéreas eram grandes. Plataformas caras justificavam o uso de mísseis interceptadores também caros. A lógica era simples: usar um míssil de $1 milhão para destruir uns 100 milhões. Mesmo quando a Rússia desenvolveu o S-500, o mesmo conceito continuava válido. Interceptar uma aeronave furtiva valia o investimento de longo prazo em sistemas de radar e os custos pontuais de um míssil. Drones mudam totalmente essa lógica. Se custam de 20 a 50 mil dólares, não faz sentido lançar um míssil contra eles. Com centenas de drones, esse método tradicional não funciona. Agora, contramedidas eletrônicas, combate entre drones e engajamentos de curto alcance, como tiros tradicionais, são as principais alternativas. Ambos apostam na detecção e bloqueio de drones para neutralizá-los antes que atinjam o alvo. A plataforma ucraniana usa furtividade para explorar fraquezas das novas defesas. A defesa aérea tradicional raramente detecta drones. A Rússia prefere radares menores e de curto alcance para resposta rápida. Esses sistemas foram feitos para interceptar drones que emitem ondas eletromagnéticas de controle ou têm grandes seções de radar por serem volumosos na horizontal e vertical. O design aerodinâmico dos drones pode evitar o radar do sistema. Seu design possibilita a operação autônoma com posicionamento inercial e sistema de posicionamento global, reduzindo a comunicação com o operador e permitindo concluir a missão sem controle remoto contínuo. A propulsão a jato dá velocidade ao drone, permitindo cobrir mais terreno e dificultando que drones tradicionais o alcancem. Os novos sistemas também visam fortalecer a guerra psicológica da Ucrânia. Operadores russos, que passaram meses rastreando e enfrentando ameaças de drones relativamente previsíveis, de repente se deparam com plataformas que aparecem e desaparecem de suas telas de forma imprevisível. O estresse adicional de possivelmente deixar passar um invasor furtivo enquanto tentam evitar os abundantes drones, primeira pessoa de visão, pode rapidamente levar soldados russos a recuar ou se render às forças ucranianas que avançam. O drone, agora mais furtivo, torna-se muito mais eficaz em alterar a dinâmica econômica da guerra. Apesar de serem relativamente baratos para fabricar ou adaptar, os drones primeira pessoa de visão sofrem com taxas de perda terríveis. Em determinado momento, eram necessárias cerca de 5 unidades para atingir um alvo. Um relatório da Wired afirmou que a Ucrânia conseguiu uma vitória significativa ao aumentar a taxa de sucesso dos drones de maior qualidade de 30% para 70%. Isso faz com que os drones aparentemente baratos acabem somando seus custos até ultrapassar a faixa de 6 dígitos. Isso é comum em drones de alta qualidade ou de longo alcance usados na guerra. Se os drones furtivos forem eficazes, a Ucrânia pode transferir recursos dos drones primeira pessoa de visão para produzir mais drones furtivos. Afinal, se um drone furtivo pode fazer tanto quanto alguns FPVs ou até modelos mais avançados, o custo adicional certamente valeria a pena. Isso não significa necessariamente que a Ucrânia diminuiria seu ritmo de ataques. Isso pode tornar cada ataque mais eficaz, dando aos operadores ucranianos mais confiança para agir com ousadia e inovação. Vamos analisar os números. A Ucrânia agora produz mais de 20 mil drones primeira pessoa de visão por mês. Plataformas avançadas, como vigilância de longo alcance ou novos modelos furtivos, são mais que um detalhe diante desse número. Por exemplo, cerca de 30 mil drones bombardeiros como o Baba Yaga, múltiplos drones bombardeiros, foram produzidos ao longo de 2024. Mesmo se dobrar, seriam só 60 mil drones bombardeiros, incluindo a nova categoria furtiva. No entanto, é provável que o número real de drones furtivos atinja a casa das centenas altas em 2025. A ausência deles nos principais noticiários de ambos os lados já indica isso claramente.
Talvez sejam usados em alvos prioritários e confundidos com outro sistema, ou ocultados pela mídia russa para evitar escândalos. A abordagem furtiva não mudará estratégias inteiras, mas será parte de um sistema em camadas. FPVs convencionais neste sistema servem para ataques de saturação e monitoramento da linha de frente. Modelos de longo alcance são usados para destruir alvos distantes. E plataformas furtivas são usadas para detectar e explorar falhas em sistemas que são superdimensionados para ameaças existentes. As implicações mais amplas do desenvolvimento de drones furtivos ucranianos vão muito além do conflito atual. O que estamos testemunhando é um pequeno país conseguindo se tornar um dos pioneiros da guerra moderna e atingindo capacidades de produção e inovação antes restritas às superpotências, com grandes orçamentos de defesa e anos de pesquisa. A combinação de microturbinas comerciais, materiais compósitos amplamente acessíveis e princípios de design furtivo de código aberto significa que a única barreira real da Ucrânia para entrar na guerra é quantas pessoas e quanto dinheiro ela pode investir para resolver um problema. Então, iterações dos projetos podem ser testadas em um campo de batalha real contra oponentes de verdade para melhorar ainda mais. Já vemos isso quando dois módulos feitos ao mesmo tempo são tão diferentes quanto gerações de caças que levaram 20 anos para serem desenvolvidas. O que nos faz pensar em quanto ainda não vimos do arsenal da Ucrânia. As poucas imagens que temos podem ficar obsoletas em poucos meses. Um modelo superior, mais rápido e furtivo está a caminho. Obrigado por assistir. E se você quiser saber mais sobre a indústria de drones da Ucrânia, confira este vídeo. E para se manter atualizado sobre os desdobramentos da guerra na Ucrânia, mas também sobre a geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.